Olá, povo de Deus, segunda-feira na oitava de Páscoa, 18 de abril de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 2, 14, 22 a 33 e Mateus 28, de 8 a 15. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu, foi sepultado e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus e disto nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. No período pascal, nós vamos acompanhar os efeitos da ressurreição nas comunidades dos seguidores de Jesus. Na primeira parte dos Atos dos Apóstolos, o destaque é dado a Pedro. E esse discurso de Pedro no dia de Pentecostes é emblemático para entendermos a caminhada das comunidades pós-ressurreição de Jesus. No trecho de hoje, aparece a conexão com a tradição davídica, que era de suma importância para que os cristãos de origem judaica entendessem que Jesus era o legítimo descendente de Davi e que Jesus cumpria todos os requisitos para sentar-se definitivamente no trono de Davi como seu sucessor. Porém, é um sucessor que supera seu ascendente, pois este foi sepultado e não saiu do sepulcro, mas Jesus venceu também as amarras da morte. Aos poucos, vamos constatando que a força da ressurreição de Cristo vai se tornando a força dos primeiros seguidores. Deixa de ser uma teoria a ser comprovada e passa a ser uma experiência a ser vivida. De fato, os discípulos que anunciam que Cristo ressuscitou não debatem a ressurreição, mas a testemunham. Com efeito, Deus ressuscitou Jesus e disto todos nós somos testemunhas, diz Pedro. Ainda que em meio a perseguições crescentes, os discípulos não deixam de anunciar aquilo que é central na vida deles. O querigma se constitui no núcleo da pregação. Jesus de Nazaré, homem acreditado por Deus junto de vós com milagres, prodígios, sinais, depois de entregue vós o matastes cravando-o na cruz, mas Deus ressuscitou.
Assim fica atestado que tudo aconteceu conforme o plano de Deus delineado nas Escrituras. Temos aqui um exemplo da primeira pregação apostólica, centrada em Jesus de Nazaré, na sua ação, na responsabilidade de quem o recusou e na total presença de Deus em todos os momentos de sua maravilhosa vida. Mateus 28, 8 a 15. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a ela: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite roubar o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis, os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até os dias de hoje. Duas atitudes contrárias marcam o início do nosso texto de hoje. As mulheres correm felizes para comunicar aos discípulos a boa nova da ressurreição, e os guardas correm assustados para contar aos seus superiores a sua versão dos fatos. Uma coisa, porém, fica constatada: o túmulo está vazio e ninguém sabe onde está o corpo de Jesus. Aí entram em cena os sumos sacerdotes, lideranças judaicas envolvidas diretamente no episódio do assassinato de Jesus. E eles tramam com os guardas uma grande fake news, engendrada por mentes perversas. Os guardas se servem como que a rede social da época, solícitos para espalhar a falsa notícia, comprados que foram por grande soma de dinheiro. Frente ao grande dilema que envolvia o episódio ocorrido com Jesus, ou Jesus ressuscitou de verdade, ou os discípulos roubaram seu corpo, Mateus escolhe a via apologética e faz uma defesa argumentativa, tentando provar que a fé na ressurreição pode ser comprovada por meios racionais, por meio de uma defesa persistente de que o boato sobre o roubo do corpo de Jesus foi maquinado pelas autoridades judaicas em conluio com os guardas. Dessa forma, Mateus não deixa muito espaço a dúvidas. O testemunho das mulheres não dá hipóteses à fake news dos sumos sacerdotes. E de anunciar aos meus irmãos que partam para a Galiléia, lá me verão. Só uma fé semelhante à das mulheres torna possível acolher o anúncio da ressurreição. Lembremos-nos de que Mateus escreve no século I, quando ainda estava bem acesa a polêmica sobre a ressurreição de Cristo entre os chefes do povo e a comunidade dos discípulos. Para o evangelista, a ressurreição de Jesus era um fato indubitável, que tinha inaugurado os novos tempos, o reino de Deus fundado no amor, mas os chefes do povo judeu continuavam a rejeitar Jesus e à espera de um outro Salvador. A ressurreição continua a ser sinal de contradição. É fonte de vida e de salvação para quem está aberto à fé e ao amor. É motivo de juízo e de condenação para quem a recusa.
pois recusar a ressurreição é fechar-se à ação do Espírito Santo, como Pedro atestou no seu discurso em Pentecostes. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou como estáis vendo e ouvindo. Portanto, não somos seguidores de um morto, mas no Espírito seguimos um ressuscitado que caminha no meio de nós. Um beijo no seu coração.